Boa tarde, Luiz. Tudo bem com você? Boa tarde, Manu. Boa tarde, Tereza. Boa tarde aos tarde. ouvintes, né? Nesta tarde chuvosa, tarde boa pra ficar em casa, assistir um filminho, né? Pessoal que tá de férias. E a dica de hoje é o seriado Drácula, uma decepcionante estreia que teve na Netflix, né? Todo mundo esperava, era um dos seriados que estava sendo muito esperado e o pessoal se decepcionou, assim. Eu dei uma olhada rápida, né, nos sites especializados, no Twitter, nas redes sociais, porque eles estavam esperando, né, um seriado legal, porque quem fez foi o Mark Gatiss e o Steven Moffat, que são os responsáveis pelo seriado Sherlock, né, que fala sobre o seriado Sherlock Holmes. Então foi bem decepcionante, assim. Ele é uma das primeiras decepções de 2020, né? Ele tem 3 episódios de 1h15, mais ou menos, né? E ele narra a história do Drácula, né? Desde as suas origens, 1897, se eu não estou enganado, até ele chegar em Londres. Então, assim, são 3 histórias, né? Que ele trava uma batalha com os descendentes do Van Helsing. Quem conhece a história ali sabe que eles têm uma rixa entre eles, né? E na descrição do Netflix, né, eles falam que é uma lenda, que a lenda do Conde Drácula se transforma em novas histórias que dissecam os crimes sangrentos do vampiro e revelam suas maiores fraquezas. Em parte de sangue tem bastante, tá? Então, assim, quem não gosta de sangue, então já digo, não assista porque tem bastante. Eu particularmente tava esperando mais, assim, porque eu gosto de histórias de vampiros, acho muito bacana. E fiquei meio assim, o pessoal, uma das coisas também, né, essa questão de ser só 3 episódios, o pessoal ficou bem decepcionado, tava esperando mais. Eu dei uma procurada, mas não acho que vá ter outros episódios a princípio, tá? Não achei nada mais. E então, assim, de filmes, né, de séries, seria essa, assim, né, como eu falei, foi uma decepção. Porém, né, eu sempre indico assim, ó, é uma coisa, esses dias eu até conversei com um amigo meu, que isso é muito relativo, né? Porque, assim, da mesma forma que algumas pessoas acham decepcionantes, tem gente que gostou. Tem gente que ficou assim, ai, tomara que tenha mais, porque 3 é muito pouco e tal. Então, a gente fala, é decepcionante, né? Não quer dizer assim, não assista. Não, assiste e vê, né? Até pode mandar depois mensagem aqui, assim, olha, Luiz, eu gostei, concordo contigo, não foi bom nisso, mas tinha legal nisso. Então, Drácula é uma série bem interessante, assim, mesmo sendo decepcionante. E também tem um filme na Netflix do Drácula, tá? É um filme bem legal. Eu comecei a assistir ontem, mas acabei não terminando porque eu tava com muito sono, né? Então, quem faz o papel do Drácula ele fez o filme da Bela e a Fera, né? Então, vale muito a pena. Mas a pedido da minha amiga Manu, né? Ela pediu para que eu também indicasse livros, né? Trouxesse dicas de livros. Então, eu vou trazer, eu até comentei ele aqui esses dias. Que muita gente é viciadinha em livro, né, Luiz? Isso, né? Então, O Tatuador de Auschwitz, né? Ele conta... É uma história baseada em fatos reais. O Leo, que é o protagonista da história, que é o tatuador de Auschwitz, ele narrou essa história para a autora do livro. Então, ele é baseado em fatos reais, ele conta a história de amor do Leo e da Gita, né, dentro dos muros de Auschwitz. Eles venceram, né, é muito bonito a história, bem bacana. Mas é forte, né? Na verdade, assim, não é que seja forte, Tereza. Assim, tem uma passagem ali que ele conta quando ele foi, né, quando ele foi levado para Auschwitz. Ele narra muito, muito detalhadamente os dias que ele passou dentro dos vagões, do vagão de trem, né? Porque o que acontece? Eles levavam os meninos para lá e ele foi no lugar do irmão dele. Então, assim, ele que foi para lá, né? Então, ele... Pra evitar que o irmão fosse... Só que, assim, como ele tinha um pouco mais de conhecimento, ele acabou indo trabalhar como tatuador. Então, ele tatuava o número nas pessoas que entravam lá. E nesse meio tempo ele conheceu a Gita, se apaixonou, ela se apaixonou por eles. E ele começa a fazer uma série de coisas para poder se encontrar com ela, para poder ajudar não só ela, mas também outras pessoas lá dentro. Então, assim, é muito bacana, sabe? Assim, é uma história muito bacana, é bem emocionante.
a parte mais forte ali, voltando ao assunto ali do forte, de cenas fortes, é essa do trem, assim, porque é bem pesado, assim, sabe? Eles passaram dias ali, né? Dias fechados. Então, é muita gente num local pequeno, então dá pra vocês terem uma ideia de como é complicado. Mas, assim, o livro é muito bonito, assim, é muito bacana. Dos livros, assim, dessa linha de Auschwitz, é um dos primeiros que eu tô lendo, né? Assim, que eu tive acesso, então, e assim, gostei muito. É um texto envolvente, que te leva. E tipo assim, é a real, sabe? Assim, e ele fala, ele explica como é que é lá dentro. Então, assim, eu indico muito, né? Todo mundo assim, aquele tratador de Auschwitz. E assim, eu acredito que essa temática a gente precise realmente revisitar, porque muita gente duvida do que aconteceu, tem pessoas que talvez não tiveram informação suficiente. Eu sempre digo assim, ó, a gente não passou por isso, né? Mas assim, eu tenho amigos que tiveram bisavós, tataravós que passaram por isso, sabe? Queira ou não, isso é uma coisa que marca muito muita gente. Então, tipo assim, isso faz parte da história da humanidade. Aconteceu, é fato, real. Sabe assim, ó, foi totalmente desumano, sabe? É totalmente desumano. Eu assisti também, tem no Netflix, o Contador de Auschwitz, né? Que conta a história real do... Agora eu não vou lembrar o nome dele. Mas ele foi, depois de 60 anos, ele foi condenado pelos crimes dele. Então, assim, ele foi condenado com 92 anos. Ele foi a pessoa mais nova a ser condenada. Outras pessoas, só que assim, recursos e tudo mais, que a justiça não só aqui no Brasil, mas em todo lugar tem. Ele acabou morrendo antes de ir cumprir. Ele foi condenado, recorreu, não ia preso, recorreu, não era deferido e tal. Aí ele acabou morrendo. Ele morreu, se eu não me engano, em março de 2018. Mas com certeza, mesmo tendo escado, vamos dizer assim, de uma condenação, as pessoas que protagonizaram esse episódio tão lamentável da história da humanidade não tiveram a sua vida tranquila. Sim. Né? Não, assim, como se não tivessem participado disso. Nesse documentário do o Contador de Auschwitz, tem um momento, assim, que daí são algumas cenas reais, que aparece uma das vítimas, né, lá do Auschwitz. Ela vai até ele e ela diz assim, eu te perdoo pelo que tu fez. Nossa, assim, é forte, sabe? Assim, e muita gente criticou ela pelo que ela fez, mas ela disse que ela precisava fazer isso por ela, sabe? Porque então, assim... Quem perdoa é que se liberta, entendeu? né? Daí, tipo assim, ela falou, sabe? Muita gente criticou, então, assim... O Contador de Auschwitz eu acho um pouco mais pesado, porque, assim, tem cenas. Assim, não cenas lá, né? Mas, assim, tipo, eles conseguiram transformar para as pessoas terem mais ou menos uma noção. Entender bem O contador, na realidade, ele recebia as malas e o material das pessoas que iam para Auschwitz. E ele conta que ele pegava o que era de valor. Aí eles perguntaram para eles, tá, mas por que vocês pegavam? Vocês não iam devolver? Eles, não, porque eles não iam mais precisar. Eles já sabiam. Então, assim, ó, tem falas muito pesadas ali, sabe? Então, tipo assim, como eu falo, tem pessoas que eu digo assim, eu sou apaixonado por tudo que envolva Auschwitz, porque é uma coisa que eu quero conhecer muito, assim, sabe? Então, assim, vou procurando livros, tô sempre na internet fuçando alguma coisa, né? Quando saiu o Tatuador, eu achei que tinha filme, mas não. E o Contador, eu achei que tinha livro, mas não é. Daí eu fui, pesquisei, tem toda a história é só colocar ali no Google, Contador de Auschwitz, que tem toda a história, né, da condenação dele, os crimes que ele cometeu, todas as pessoas que estão envolvidas ali também. Então, assim, é bem interessante, tem na Netflix, indico para quem gosta dessa linha, é bem bacana. São duas indicações que eu dou hoje, assim. Hoje eu tô empolgada com a temática, porque é uma temática muito relevante mesmo, né, Luiz? Sim. Luiz, quando você se depara, assim, na sua vida real, com pessoas que efetivamente desconhecem ou negam, porque tem pessoas que não só desconhecem, como negam esses fatos ocorridos. Como é que você lida com isso? Como você reage? Então, Tereza, assim, ó, eu não sou o dono da verdade, não sei tudo ainda sobre Auschwitz, mas assim, o que eu posso defender, e eu, tipo assim, eu pesquiso sempre e vou em sites especializados, óbvio, né? Hoje, claro, a gente infelizmente a gente tá muito nessas questões de polarização, né? A gente tá muito
E então as pessoas querem dizer assim, mas eles fizeram, o que eu já ouvi assim, eles mereceram, né? Eles mereceram. Então, tipo assim, cara, eu digo assim, olha, vai estudar porque, tipo, é só assim, sabe? Sei. Por mais assim que, Porque não é um fenômeno que está acontecendo Não. só no Brasil, é no Não, mundo não, é no mundo inteiro. A inteiro, é gente no está mundo inteiro. vivendo uma... Teve aqui, tanto que assim, no filme Os Dois Papas era uma coisa que eu não sabia, mas teve uma ditadura pesada também na Argentina, então, tipo, é aqui do lado, Sim, né? tem O as Papa mães da Francisco, Praça de Maio, né? né? O Papa Francisco, ele passou por isso no filme Dois Papas, Sim. mostra, é uma coisa que eu não sabia. E ele até hoje se culpa por isso, né? Então, assim, tá aqui perto, sabe? A gente não teve um campo de concentração, mas a gente teve também 1964, foi uma coisa muito séria, que as pessoas também juram que não acreditam. Desaparecidos, né? Tem desaparecidos, então assim, é uma coisa que eu gosto também, né? Tipo, a gente, isso é Europa, é Alemanha, mas a gente também teve no Brasil, eu também tento ir atrás. Eu tô lendo agora livros nessa linha, também procuro ter livros, mas infelizmente a gente não tem muito livros assim ainda, né? Então, já até digo, se alguém tiver alguns livros que queiram me indicar a respeito do que a gente passou aqui no país, né? Então, Da pode... nossa história. Que da o Luiz nossa vem história, aqui contar, né? sabe? Da nossa história, porque eu acho bacana, sabe? É legal, é bom a gente, assim... É importante, é necessário. Por mais que, assim, que seja dolorido, que seja ruim, é um mal necessário para nós, sabe? Assim, é um mal necessário. Eu sempre digo assim, as pessoas... Esse dia a gente tava rindo ali na redação, porque eu falei dos livros que eu quero comprar, eles dizem assim, nossa, mas é muito pesado. Assim, mas, cara, não é que seja pesado, sabe? São livros que contam um pouco, por mais que, assim, no Tatuador tenha um pouco de ficção, no Contador também tenha, no Órfão de Hitler também, ali tem, mas aí vai da pessoa também ter um pouco de curiosidade, jogar lá no Google, Auschwitz, tá lá. Né? Meu amigo tá morando agora na Alemanha, ele mandou fotos, que ele sabe que eu sou apaixonado, ele disse, onde é que eu tô? Sabe, ele conheceu os campos, ele bateu foto lá, hoje é um ponto turístico, né? Infelizmente é uma coisa que, né? Mas é um lugar que eu quero muito conhecer. Faz parte da história, né? Então, não tem jeito. É um local de visitação, até os alunos da SAT que tiveram na Itália, que também tem locais assim, com pessoas, com túmulos, né? De pessoas que morreram. Enfim, é um local que precisa existir, precisa ser visitado justamente porque ali é contada uma história que precisa humanizar a humanidade, né? Porque assim, a gente saiu da barbárie, ok, evoluiu, e a gente está na construção de uma humanidade, né? Então, a barbaridade, a crueldade, a desumanidade, ela não pode se repetir. E a gente sabe que ainda existem guerras, ainda existem situações que podiam já ter sido superadas, né? Então, a importância de revisitar esses conteúdos, de ser um ponto de visitação, né? É muito necessário. Talvez aqui a gente devesse ter também. É novamente aquele ponto, né? É um mal necessário. É um mal necessário. A gente tem que ter noção de que, tipo assim, a gente teve isso, né? Não é mentira, não é uma invenção. Aconteceu. Como aconteceu aqui no Brasil, como aconteceu na Argentina, aconteceu na Alemanha, sabe? Aconteceu em vários lugares. Acontece ainda. E tá acontecendo, né? Em alguns lugares. É verdade. Então, assim, infelizmente, sim, tem gente que não gosta, mas, assim, o que eu posso defender, eu digo assim, cara, tá aqui, ó, eu te mostro. Pesquisa, sabe? procura. O negócio é pesquisar. Claro que não é qualquer, né, Wikipedia que tu vai saber, óbvio. Tu tem que ir atrás. Não é uma coisa tipo assim, tem que ser uma fonte confiável. Não, é uma fonte confiável, sabe? Não tô dizendo assim, não é qualquer canal, né, tipo assim, não é um livro, porque assim, mas o Tatuador ou tipo, o Órfão de Hitler. O Órfão de Hitler, ele é ficção. Mas assim, tem coisas lá dentro que são em lugares que aconteceu mesmo. Tem elementos. Então, que daí tu vai pesquisando, sabe? Tipo assim, eu tô sempre com o livro aqui e, no Google, tem isso, e vou pesquisar, sabe? Pra mim ver, conhecer um pouco, pra poder ter um pouco de embasamento, pra poder falar com as pessoas. Porque, não aconteceu. É mentira porque o fulano disse que é mentira. Passou em tal canal, é mentira porque tal canal E hoje não tem desculpa, né? Tem a informação tá aí, a internet tá aí, dá pra buscar as informações. E você é jornalista, você tem esse hábito já, você tem esse recurso de pesquisar. Eu tenho. Essa disciplina, né? Isso é uma coisa que a gente aprende na faculdade, né? A gente Jornalismo tem que ter um pouco... A gente tem que ter um pouco, não. A gente tem que ter muito acerto que a gente vai falar. Porque, queira ou não, a gente sempre acaba influenciando. A gente influencia, a gente leva a informação. Claro. Né? Então, assim, a gente sabe que tem
colegas que não são tão éticos, né? Mas a gente tenta ao máximo ser e não assim, isso eu não sei, mas eu vou pesquisar e vou te dizer. E a gente pode aproveitar a oportunidade para dizer, a gente está no momento em que notícia e informação está transitando por todos os anos. Gente, o WhatsApp não é livro de história. Sim. No YouTube tem muita informação que não corresponde também. Qualquer pessoa pode ir lá e fazer um canal de livre, né, expressão. Então, assim, referência, artigos que têm fundamentação histórica, isso tudo é necessário para a gente eu sempre digo assim, sempre ouça os dois lados, sabe? Assim, meu professor de história sempre falou assim, ouçam sempre os dois lados. Sabe? Que o problema é que as pessoas, elas ouvem só um, sabe? Elas só ouvem o que lhe cai bem nos ouvidos, sabe? Sim. Então, tipo assim... Com que ela concorda, né? Sabe? Tipo assim, tem que ouvir, por mais que seja ruim, sabe? Tipo assim, saber que, por exemplo, eu fiquei muito chocado no filme Dois Papas, quando eu vi que ali diz, mas depois eu fui pesquisar, porque ali é um pouco de ficção também, que ele, o padre, como ele era o superior da ordem lá, ele proibiu os padres de rezarem missa nas comunidades que eles estavam protegendo. Então, eles foram presos, torturados, e depois os padres ali perdoaram e tal. Eu fiquei muito chocado, sabe? De pensar assim, cara, e ele hoje é papa. Pela minha interpretação do filme, o que eu entendi foi que naquele momento, ele como superior dos jesuítas, ele era na Argentina e no Uruguai, o Papa Francisco, ele observava, ele sabia, ele tinha informações, porque ele transitava ali entre os militares, ele tinha informação que os padres iam ser banidos, iam ser punidos. Então, ele tentou fechar aquelas missões para proteger. Sim. Porque ele também recebeu famílias refugiadas dentro das escolas. Não. Ele não foi conivente com a barbárie. Claro, mas é que a gente se choca com a informação. Eu fiquei chocado por isso, sabe? Sim. Mas hoje tu vê, tanto que assim, quando ele virou papa, né? E isso não é spoiler, tá ali, todo mundo viu. Tem uma diferença, né? É só olhar pra vestimenta dele. Sim. Né? Tipo assim, tem detalhes no filme ali que depois aí tu vai lendo as coisas. Por exemplo, a questão do sapato, né? A questão da vestimenta, sabe? Tipo assim, e ele olha, né? A hora que ele tá no helicóptero, que ele vê, sabe? Ele olha com aquela cara de tipo assim, por que essa grandeza toda? Sim. Questão do palácio de verão deles, onde os dois papas se encontram. Né? Então, assim, tudo isso, assim, então eu fiquei muito chocado nessa questão da Argentina, porque é uma coisa que, assim, tipo, nunca ouvi ninguém falar. Sabe, assim, eu não tinha, também não vou também dizer assim, mas falaram, alguém pode ter falado, só que eu não fui pesquisar. Não é muito difundido no Brasil, né? Essa informação. Então, assim, pra mim, tipo assim, eu conheci, tanto que, assim, eu fui conhecer o Papa Francisco quando ele virou Papa Francisco, não conheci como ele... Antônio... Não lembro agora. Agora não lembro sobre o nome dele, mas eu não lembro dele antes disso. Como? Esse mesmo, Bergoglio. Muito obrigado, valeu, Gesiel. Então, assim, eu não conhecia o Antônio Bergoglio, eu conheci o Papa Francisco, que já, assim, eu sou devoto de São Francisco de Assis, então quando ele virou Papa Francisco já ganhou mais alguns pontinhos comigo. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que ver. Claro. Tipo assim, eu vi ali, eu fui pesquisar, porque, tipo, né, muitos sites, o que é ficção e o que não é ficção no questão do Papa, dos dois Papas, né? Então, tipo, porque muita gente vê ali e diz assim, não, tá no filme, então é real. E não é. Não é bem assim, gente. Entendeu? Mas, tem gente, então, assim, da mesma forma que, assim, nem tudo o que a grande mídia expõe é real. A gente tem que pesquisar, tem que ir a fundo, tem que, sabe? Verificar direitinho. Pra ver, porque é legal, sabe? Assim, é bom conhecer um pouco, não é nossa história, Auschwitz, não. Mas a gente tem história aqui, é bom a gente conhecer. E também é bom conhecer um pouco de história nesse nível também, sabe? Isso. Eu sempre indico para todo mundo, para os meus primos também, que estão agora vindo para essa linha de ler também. Diz, lê, sabe? Eu sei que é um pouco, assim, para algumas pessoas é meio pesada, mas não é tão. Assim, gente, é bem bacana. Leiam que vocês vão ver que não vão se arrepender. Maravilha, que dica de cultura fabulosa. Hoje foi uma dica bem recheada, com várias informações. Né? A gente se aprofundou nas informações. Luiz, a gente te agradece pela participação e amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. Eu estou lendo Vox, né, gente? Então, logo trarei uma resenha sobre Vox e é bem bacana, gente, é bem... Esse é meio pesado também. Esse é bem pesado. Meio não, é bem pesado. Então vou me preparar. Até amanhã. Até amanhã, Luiz. E a gente vai fazer um rápido intervalo e já a gente volta com mais A Casa é Sua.